exercia o segundo mandato nessa casa. Teve um mal súbito, um infarto, e nos deixou. Então, ele era o presidente da comissão, esteve presente na primeira audiência, e hoje, infelizmente, o lugar dele está vago aqui na mesa. Ontem estivemos nossa sessão ordinária, prestamos todas as homenagens ao amigo, e mais uma vez fica aqui as nossas lembranças, as nossas saudades do amigo, né, que praticamente convivíamos no dia a dia, e rogamos a Deus que dê muita força à sua família, esposa, os filhos, todos os familiares, a Marcelina, que é a vereadora desta casa, que é a sobrinha, e que Deus possa consolar todos os familiares e amigos, e que a alma dele possa descansar em paz. E antes de passar a palavra para o colega Emílio, para dar sequência no trabalho, vamos ficar em pé e prestar um minuto de silêncio pela alma do nosso amigo Dilcinho. Conforme eu disse ontem na sessão, é um momento de tristeza, mas fica uma mensagem à família, muita força, fé e coragem nesse momento de tristeza, mas é a vida que segue. Vamos tocar a vida em frente e vamos dar sequência nos trabalhos. Emílio. Boa noite a todos os presentes. Gostaria de cumprimentar aqui a todos os vereadores presentes aqui, o Juliano, o Rafael, presidente da Câmara, o Juliano, o Thiago, a Marcelina, o Leandro, né, a todas as pessoas que compõem essa mesa, a Maria José, diretora da Escola Zoroastro Alves, a Elisene, assistente social do Secomã, a Marli, presidente do Mãos Amigas, a Aline, representante da PAI, o Jorge Leandro, representante da Polícia Civil, o Rafael, representando a Câmara, e o Edivaldo fez a abertura aqui da segunda audiência pública, né, referente ao projeto 42/2025, cria o Estatuto Municipal da Pessoa com Transtorno do Aspecto Autista, TEA, institui a Política Municipal de Atendimento aos Direitos da Pessoa com TEA e a carteirinha, identificação e outras providências. Agradecer também aqui a presença da Juscelia, que é do Conselho Tutelar, e a Luísa também, que representa aí o Conselho da Pessoa com Deficiência. Muito obrigado a todos. Quem não esteve presente na primeira reunião, na primeira audiência pública, a intenção dessas audiências foram marcadas para discutir, dar sugestões e aprimorar essa lei que foi apresentada, um projeto de lei, né, 42/2025, que já foi feita a leitura em sessão ordinária e na primeira audiência pública. E foram faladas sugestões, foi cedida a palavra para algumas pessoas que quiseram fazer uso dela. Na primeira audiência pública tivemos representantes estava presente a secretária de Educação, também a secretária de Assistência Social. Hoje as duas não puderam estar presentes por motivos
particulares de saúde. Foi usada a palavra também por pessoas que compõem as entidades onde Manduri tem convênio. E hoje nós temos a honra de estar recebendo novamente vocês para estar debatendo e discutindo esse projeto de novo. Quem tiver alguma dúvida, quem quiser estar sugerindo alguma mudança, acrescentar alguma parágrafo, né, para a gente estar discutindo e debatendo. E eu vou fazer a leitura aqui. Na última audiência pública, nós deixamos um formulário de sugestões para quem não quisesse se pronunciar, né, usar o microfone aqui. Aí nós tivemos apenas um recebimento do formulário, que foi da Aline, né, e a gente já vai passar por jurídico, Aline, as sugestões que foram feitas aqui por você, e nós vamos discutir para estar acrescentando uma emenda ao projeto para acrescentar o que for pertinente aqui, tá? Então, a Aline, na última audiência, ela sugeriu, fez até uma correção para nós, a gente pede desculpa, né, que hoje o termo usado adequado é pessoa com deficiência e não portador de deficiência. Então a gente já vai corrigir isso no projeto, tá? E também foi sugerida capacitação para profissionais atuantes na educação, principalmente na primeira infância. E também poderia ser acrescentado nas propostas, acrescentar nas terapias, a terapia ocupacional, a ecoterapia, a musicoterapia, atendimento especializado no setor de saúde e educação. Então essas foram as sugestões apresentadas pela Aline. No final da audiência, a hora que foi encerrada, também tem formulários, se mais alguma pessoa quiser estar preenchendo e entregando na Câmara Municipal. Até sexta-feira a gente vai estar aí aceitando esses formulários, tá? É só pegar na frente, depois na saída, quem tiver interesse. E, bem, gente, então assim, eu vou estar sendo conduzindo aqui junto com o Edivaldo. Infelizmente teve a fatalidade do nosso amigo e presidente dessa audiência pública, que era o Dilcinho, né? Ele também estava engajado nesse projeto aqui, nesse importante projeto. Tinha dado algumas sugestões, né? E o importante é que a assinatura dele está no projeto hoje. E a gente vai levar esse projeto adiante. Se Deus quiser, contar com a aprovação dos vereadores aí, para que possa no futuro aí pôr-se em prática, né? O projeto ele vai começar, depois de aprovado, ele vai ser publicado e vai ter validade a partir de janeiro de 2026. Até lá, para a prefeitura se adequar. Então, gostaria de ver com alguma autoridade aqui presente na mesa, se que gostaria de usar a palavra, se gostaria de falar alguma coisa, está à disposição, sugerir, fica aberto a palavra para vocês. Boa noite, meu nome é Leandro. Antes de tudo, né, antes da profissão, né, policial civil, eu sou pai do Otávio, que é autista. Eu vim aqui na condição de pai, né, e aí na hora de assinar ali eu acabei inserindo a entidade onde eu trabalho, né, a Polícia Civil. E assim, o ideal seria o delegado de polícia para abordar a questão criminal, né, do transtorno do espectro autista. Porém, no caso aqui, o Dr. Giano não pôde vir. Eu até comentei com ele. Ele pede desculpas, né? Ele, na verdade, é delegado titular de Piraju e está acumulando função em Manduri. O município de Manduri não tem delegado, infelizmente. A gente está com um problema de efetivo. Mas, enfim, da minha parte, né, do meu ramo, né, de trabalho,
Eu queria lembrar, né? Eu vou ler aqui uma pesquisa rápida, se a gente fizer no Google, a gente vai ver que a lei criminal protege as pessoas com TEA, né? Protege os autistas, inclusive as penas são consideráveis, né? E caso ocorra qualquer crime contra principalmente as crianças, né? Mas contra qualquer autista na cidade, a Polícia Civil de Mandarim está à disposição, né? A gente vai receber e já formalizar o ocorrido e tudo mais. A gente já adianto que a gente vai estar 100% à disposição. Eu vou dar uma lidinha aqui, ó. Por exemplo, discriminar uma pessoa com autismo é crime, segundo a Lei 13.146/2015, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Por exemplo, um crime de discriminação aqui, ó, praticar, induzir ou incitar discriminação ou preconceito contra a pessoa autista, por qualquer meio, incluindo internet, pode acarretar reclusão de 2 a 5 anos. É uma pena assim considerada alta. Injuriar, né, ofender a honra, moral, decoro. Injuriar uma pessoa autista em razão da condição, por qualquer meio, inclusive internet, reclusão de 1 a 3 anos, né? A difamação, a calúnia, ameaçar uma pessoa autista em razão da condição, por qualquer meio, inclusive internet, pode acarretar reclusão de 1 a 4 anos. Uma outra coisa que é interessante, né? Impedir acesso a serviços. Impedir ou dificultar o acesso a serviços, informações ou recursos digitais de uma pessoa autista pode gerar reclusão também de 1 a 3 anos, né? E também tem esse pessoal aí que promove ódio na internet, tem uma tipificação específica para esse tipo de situação. Então, dessa parte do direito criminal, a Polícia Civil, em que pese o efetivo reduzido, está à disposição de todos, né? E é só procurar a gente lá que a gente vai tomar as providências cabíveis aí sempre que for necessário. Muito obrigado, Jorge Leandro, pela explanação aí. Obrigado, Leandro. Obrigado pela presença. Isso. Muito importante, algumas desses apontamentos que você fez, a gente colocou, inclusive, no projeto. Inclusive, a questão do trabalho, também próprio bullying que, às vezes, criança com autismo sofrem, né? Então, tem também no projeto aqui. É importante falar que está na lei federal também, né? Na lei... Até com ela aqui. 12.764 de 2012, que é a lei federal que deu origem a gente estar regulamentando esse projeto. Mais alguém, se quiser usar a palavra? Aline? Olá, boa noite. Meu nome é Aline, então algumas pessoas já me conhecem, eu sou terapeuta ocupacional, eu trabalho na PAI há mais de 10 anos. E na sessão passada, né, eu dei a opinião, tal, o que acontece hoje em dia? O número de autistas, né, ele acabou subindo muito, e tem pessoa que pergunta, mas antes não era, a gente não conhecia e tal. Isso sempre existiu, né? O que acontece agora é mais informações. E o que acontece? A sugestão que eu dei, né, referente à capacitação de profissionais, envolve educação, saúde. Por quê? Porque na primeira infância que a criança está com o cérebro assim, pronto para desenvolver, aprender e tudo mais. E, infelizmente, o mundo ele é despreparado. Então, as pessoas elas começam a aprender assim, em tentativa de erro e acerto. Então, precisa ter uma capacitação, uma visão assim, de o que está acontecendo com essa criança, né, para dar tratamento, né? E o que acontece aqui no município? O Jorge Leandro, a gente já compartilhou várias experiências juntos, né? O Otávio, o filho dele, é da idade do meu filho, que hoje ele está aí. Deve ter ido lá fora, é o Vicente. E o que acontece? Essas crianças, elas precisam de tratamento. Então, assim, eu como Jorge Leandro, a gente buscou tratamento fora da cidade,
Por quê? Porque não existia, na época, nenhum suporte aqui. Então, quando eu falo assim, olha, a gente precisa de profissionais e tudo mais, porque o gancho tá, as crianças moderadas para severa vão para PAI, né? As que são leve e tal, a gente não tem nenhum atendimento na cidade. E, assim, para nada. Tem criança que não consegue ter esse deslocamento, viajar é muito complicado, porque, assim, 1 hora de estrada, chega lá, tem a intervenção, na maioria das vezes não é só um profissional que passa, então isso é muito desgastante. Então, o que acontece? Seria interessante Manduri ter mais profissionais justamente para atender essa demanda que não tem no município, né? E, assim, há muitos anos atrás, existia a ecoterapia aqui no município, né? O município, ele oferecia esse serviço, e, ao longo dos anos, isso foi se perdendo. E, hoje em dia, a gente reconhece que é uma terapia, assim, muito legal, ela é essencial, e as crianças, geralmente, assim, com animais, assim, tem muitas trocas e muitos ganhos. Então, assim, Manduri tem que resgatar algumas coisas que existiam antes, né, de oferecer serviço mesmo, porque está precisando de fono, está precisando de psicólogo, precisa de todos os profissionais, né? Tem as crianças que têm outros tipos de dificuldades que também precisam desse serviço. Então, a demanda está alta e o número de profissional está pouco. Então, seria interessante, tipo, ter mais profissionais para atender todos os públicos deficientes no geral, não específico só para o TEA, porque tem muita gente precisando, né? E outra coisa também que eu falei é que, assim, precisa ter o olhar que essa criança ela vai crescer. Então, vocês falaram, tem que inserir no mercado de trabalho e tal. Então, assim, o que é a prefeitura, o que o município ele oferece? Atualmente, se a gente for nos lugares assim, poucos têm inclusão, né? Então, assim, se as pessoas não conhecem, se as pessoas não se ambientam com esse detalhe, nunca vai ter. Então, assim, a gente precisa mostrar para as pessoas que todo mundo é capaz, que todo mundo tem a sua funcionalidade e habilidade, porque a gente acaba sempre focando na dificuldade. E a gente esquece que todo mundo tem potencial, entendeu? Então, isso eu acho, assim, bem interessante, porque a gente sempre pensa assim, essa pessoa tem dificuldade, mas sempre alguma coisa de habilidade ela vai ter, seja na parte artística, seja na parte de atletismo, sei lá, ela tem que ter um foco. Então, assim, tem criança que gosta de videogame, tem criança que gosta de correr, e assim vai. Então, a gente tem que pensar muito na habilidade, porque, assim, tem o Secomã, tem vários projetos na cidade, assim, e é difícil a gente ver uma criança incluída. E, quando ela é incluída, como que os outros lidam com ela? Né? Porque a gente tem que ensinar a sociedade de como vai lidar com o diferente. Eu trabalho na PAI, então, assim, na PAI é muito comum. Todo mundo é diferente lá, a gente sabe, mas, assim, chega na escola, ou você vai num restaurante aqui, muitas vezes eu estava em atendimento com uma criança, fazendo socialização, indo na padaria tomar um café, e, assim, a sociedade inteira olha com uma cara diferente. Então, assim, isso é cultura. A gente precisa mostrar para as pessoas que, assim, ser diferente é normal, que a gente precisa lidar com o diferente. Quantas vezes a gente não vai no mercado e vê, assim, uma criança que faz birra e se joga no chão? Todas as crianças fazem isso, né? Eu quero esse chiclete, o pai fala que não e tal. E com os atípicos, isso é mais potencializado. Então, assim, é interessante que, numa hora de crise ou numa hora de nervoso, ninguém sabe como lidar, ninguém sabe ajudar. E aí as pessoas olham com cara feia. E aí, assim, como que a pessoa se sente vivenciando aquilo que já está muito difícil? Pensa, assim, está lá a criança em crise e as pessoas olhando diferente. Então, a gente tem que ensinar as pessoas, orientar, dar palestra de que a nossa sociedade ela tem que ser inclusiva, embora, assim, é difícil, mas ensinar as pessoas a lidarem com isso, entendeu? Então, a parte de capacitação, de ensinamento, de troca de experiência mesmo, é para ampliar esse repertório das pessoas e fazerem todo mundo aprender mesmo, né? Aprendizado. É isso. Muito bem, Aline. É uma troca de experiências, né?
para estar também, como se diz, Então, compartilhando, né? compartilhando Porque, o que vocês, uma mães, coisa que a gente vivencia, passam, assim, né, vivenciam diariamente. daí tem o grupo né? lá que a Fran Isso. faz, que é muito interessante, que troca, mas é aquele velho ditado, as pessoas não aderem, né? Então, isso como é cultural, tipo, pensar lá na escola, tipo assim, olha, como que a gente vai fazer para explicar que essa criança é diferente? Como que a gente vai fazer para incluir ela na brincadeira? Isso. Porque às vezes está tendo uma aula de educação física e a criança que tem mais dificuldade fica isolada e os outros não sabem lidar com isso. Então, é cultural, a gente tem que ensinar, explicar, mostrar. Estou tentando ver se o Vicente está ali para ele falar alguma coisa, porque assim, foi lá fora. Porque assim, toda vez que ele é chamado para falar alguma coisa, ele solta umas pérolas assim. E é incrível porque na maioria das vezes, assim, eles são eles são super espontâneos, né? Então, assim, você já perguntou para uma criança uma criança diferente, o que ela quer? A maioria delas, assim, nem sabe, quer ser feliz mesmo. E o pouco que você oferece, às vezes, significa muito para eles. E para a família também. Não tá. Ele foi no banheiro. Mas depois ele vai entrar e aí todo mundo já vai conhecer, que assim, algumas pessoas já conhecem, né? De repente, uma palestra ali na grade da escola municipal, explicando, né, o que é o autismo, né, para as crianças já irem, Sim. desde pequenininho, mesmo que não tenha nenhum coleguinha na sala, nessa condição, já tem um conhecimento, né? Sim, desde, porque assim, de repente, não só para as crianças, mas se incluir esse para os tema, pais também, né, de todas as crianças. esse tema lá no planejamento escolar ali, isso aí acaba ajudando bastante, né? O conhecimento vai trazer a compreensão, né? Porque tem síndrome de Down, tem um monte de patologias, mas como a gente está falando de TEA, o que acontece? A criança com TEA, ela se expressa de uma forma diferente. E muitas vezes ela se compensa fazendo alguma estereotipia. Então, muitas vezes as pessoas já viram criança balançando o braço, criança pulando, e tem gente que não entende. Então, de repente, na escola, assim, olha, a gente vai hoje aprender sobre autismo. Então, as crianças com autismo não olham nos olhos. Ah, legal. Então, né? A criança com autismo pode se desregular. A criança com autismo precisa de tal coisa. Hoje em dia é muito falado, mas mesmo assim a gente tem que reforçar, porque muita gente ainda não entende e não sabe. Então, lidar com isso é angustiante, frustrante, e a gente tem que tentar mudar o mundo. Então, de pedacinho em pedacinho, eu acho que a gente consegue. Nos últimos anos aí essa questão evoluiu bastante, né? A gente espera que continue evoluindo, né? Aí eu queria perguntar uma coisa também. Alguns anos atrás, aí, meu menino estava na escola municipal aqui em Manduri e eu precisei ingressar com ação judicial para conseguir uma pessoa para acompanhar ele, né? A gente, sem o juiz determinar, infelizmente, naquela ocasião, na época, não foi possível, né? Então, aí a gente precisou judicializar a questão e aí o município foi obrigado a fazer o seu papel, né? E aí como que ficam as crianças que não têm condição de contratar um advogado para que se faça cumprir a lei, né? No caso, essa legislação que está em debate agora aborda essa questão do profissional que acompanha a criança com autismo na escola municipal de Manduri. Obrigado, viu, Aline, pelo seu testemunho, seu esclarecimento, é importante. Falei demais, né? Não falou, não. Muito importante. Você como mãe, Leandro como pai, né? Familiares, é muito bom, é enriquecedor e nos ajuda muito nesse processo de saber como lidar com isso, né? Nada melhor do que vocês, pais, para nos passar esse testemunho. Para responder essa pergunta, Maria José, você como professora, diretora, educadora, o que o município hoje fornece? Se você puder participar, nos esclarecer, por favor, isso é importante. Boa noite a todos. Aqui no projeto de lei ele cita, né? Isso. No artigo 8º, sem o óculos. Artigo 3º, inciso 8º. Isso, desculpa.
disponibilização de acompanhante especializado no contexto escolar, caso seja comprovada a necessidade de apoio às atividades de comunicação, interação social, locomoção, alimentação e cuidados pessoais. Isso é o que o projeto de lei aqui fala, né? Isso. Então, assim, nas escolas municipais, no momento, nós temos os professores de AEE, que apoiam os professores da sala regular, e estão o tempo todo. Nós temos dois professores, um no período da manhã e outro no período da tarde. Temos alguns estagiários que acompanham também, mas o acompanhante especializado ou o professor direcionado àquela criança, não. A orientação é feita diariamente e apoio ao professor na sala regular. Sim, obrigado, Maria José. Pergunta, Josiane, igual que nas diretrizes gerais aqui do projeto, né? No artigo 3º ele tem o inciso 8º, né? E ele fala sobre a disponibilização do acompanhante especializado no contexto escolar, caso seja comprovada a necessidade de apoio às atividades de comunicação, interação social, locomoção, alimentação, cuidados pessoais. E também no 9º, apoio complementar às organizações da sociedade civil para atendimento de outras necessidades clínicas necessárias. Atendimento igualitário de crianças com transtornos de espectro autistas de ambos os sexos, respeitadas peculiaridades e diferentes situações. Então a gente acrescentou aqui também na lei, e em conversas já até com o Departamento de Educação da outra audiência pública que teve, a Deise acabou falando sobre isso também, né? E que hoje a escola está se preparando para... Na verdade, assim, eu acho que a menor dificuldade para atender essa lei vai ser a educação, porque a educação ela já está se preparando há algum tempo, né, Maria José? Para receber as crianças, para tratar com mais inclusão as pessoas com deficiência, as crianças com TEA. Então, assim, eu acredito que a educação vai se adequar rapidamente. Agora, a discussão maior que a gente até com os vereadores tem aqui é sobre as questões da saúde, né? Sobre contratação de profissionais, a contratação de mais atendimentos médicos, porque, igual foi dito na primeira audiência, a dificuldade também de se encontrar profissionais nessa área, não só de contratar, mas também de profissionais que estejam, como se diz, disponibilidade para estar trabalhando no município, né? Então, assim, eu acredito até por isso que a gente colocou um prazo para adequação maior no projeto, que o prazo inicial já era a partir da votação, mas a gente colocou a partir do ano que vem, para dar-se um tempo à prefeitura para ela se adequando para poder cumprir aqui os requisitos, né? Posso só complementar? Pode. Nós temos aqui a professora Daiana de Queiroz, que é professora lá na Zoroastra, professora do atendimento educacional especializado. E, assim, uma observação que a gente fez, e que também é um ponto, a gente observa, sim, as crianças, né, que têm esse desenvolvimento ou esse comportamento diferenciado. Aqui já está colocado que ela é autista, que ela já tem o transtorno. Só que antes disso vem o diagnóstico, que é um ponto bastante importante, porque para chegar no diagnóstico existe uma avaliação. Essa avaliação é feita por um neuropsicólogo. Só ele pode avaliar. Me corrijam se eu estiver errado, né? Ou complemente o que eu estiver falando. Então, assim, essa foi uma observação, porque é um custo. No momento, o município tem aí o doutor Aniel, né? Vou citar o nome dele, mas, enfim, não é o doutor Aniel, mas tem esse profissional. Mas quando não, a família precisa buscar para poder ter esse diagnóstico. E a partir daí, então, que entra com as intervenções. Porque lá no final do diagnóstico, existe lá as terapias que ele coloca, como a Aline bem colocou, que é o TO, psicólogo, fono, depende da necessidade de cada criança. O neurologista, né, porque ele precisa se medicado, né, não é o neuropsicólogo que vai medicar, então ele precisa dessa primeira avaliação, né?
Se tem no município, ele vai ser avaliado pelo município. Mas se não tiver, é um custo um pouco elevado, a gente sabe disso, né? A avaliação. Sim. Inclusive no projeto a gente colocou também que a prefeitura pode estar firmando convênio com alguma entidade que às vezes já tenha, ou qualquer profissional que já preste serviço para ela. A prefeitura pode buscar parcerias com outras cidades, prefeituras. Temos convênio com Santa Casa, a PAI, né? Então, assim, a gente deixou bem livre no projeto isso para facilitar também, para que a prefeitura procure esse profissional, entendeu? Consiga contratar. E dentro das escolas também é feita a orientação todo ano, nos 2 períodos, tanto manhã e tarde, quanto a questão do TEA, né? E de outras síndromes também, como o Down. Mas é feito, sim, orientações, conversas com os alunos, o professor da sala, como regente, né, da sala regular, ele também orienta todo esse trabalho, se identifica algum comportamento que não está. É papel dele também, junto com todos os educadores, a orientar o comportamento dos demais alunos, né, ao respeito a todos os alunos. E é feito um trabalho bastante importante dentro das escolas. Todos os alunos são atendidos em contraturno, que essa é a lei que garante, né? O atendimento dos alunos com TEA já laudados, e os que também não são laudados também são atendidos. Se não no contraturno, porque frequentam, por exemplo, o SECOMAN e não têm oportunidade, eles frequentam o mesmo horário, tá? Então é feito esse atendimento, sim, nas escolas. Liga-lhes. Elisiane, liga só o microfone, só para a sessão está sendo gravada. Ah, sim. Tá? Então, é um problema que nós temos também quando a criança tem o laudo já, né? E entra no SECOMAN, ela não tem o direito, que nem na escola, de ter um monitor. Então, é uma luta que a gente também vem buscando para essa criança realmente ser inclusa com todo o direito que ela tem de inclusão. Porque, na verdade, ela vem e, às vezes, tem casos que a gente nem sabe como lidar, né, com o caso da criança. E, assim, para ser realmente efetivado o direito dela de inclusão, a gente gostaria de ver um meio para estar tendo esse profissional para estar junto ali com a criança também na entidade. Essa é a nossa preocupação. Eu iria passar a palavra a você como assistente social há muitos anos e trabalha no SECOMAN com crianças, e ali nós temos, né, alguns casos de autismo. Sim. E o problema é esse, né, conforme a Maria José disse, é o laudo, né? Na verdade, os mesmos alunos que estão na escola são os de lá. São contraturno. Os que estão na saúde, os que estão no SECOMAN. Só que na escola Sim. eles têm, né, eles buscam judicialmente e conseguem esse monitor para estar auxiliando. No SECOMAN a gente não consegue. Então, assim, é uma luta, né, para efetivar realmente o direito de inclusão da criança, porque com o monitor ali, auxiliando, ele vai aprender muito mais e vai estar interagindo e executando as atividades, porque não é depositar a criança ali, a gente se preocupa muito com o bem-estar dela lá. E a dificuldade ali é grande, né? Seria mais a questão também de recurso para estar contratando mais profissionais especializados, né? Sim, sim. Para estar recebendo as crianças. Por isso que é importante a participação da comunidade, dos profissionais ligados à área da saúde, da educação, da assistente social, para que a gente ouça esses testemunhos, principalmente os familiares, né? Porque a gente, para dar sugestões, ideias, para que a gente possa melhorar o projeto, né? Possa melhorar, possa deixar o projeto ainda melhor. Tá bom? Obrigado, Elisane. Obrigado pelas palavras. Mais alguém quiser fazer uso da palavra? Então, gente, eu vou abrir Rafael, agora. Palavra. Marli, quer fazer uso da palavra? Vou abrir então a palavra agora para o público presente, os vereadores. Se quiser, alguma pessoa também está fazendo uso da palavra.
a Luísa que é uma mãe batalhadora. A gente conhece a sua luta, Luísa, com a Priscila, né? Já há mais de anos aí. Teu exemplo aí como mãe, como batalhadora para conseguir os direitos da pessoa com deficiência. E também pela batalha pela inclusão da Priscila também, né? Só vai levar o microfone. Enquanto chega o microfone, depois seria importante a Juscelia também, com a experiência no Conselho Tutelar, que desse um testemunho também, que acrescentasse essa conversa. O Jean também participasse também, viu, Jean? O Jean também que faz... Isso. É um batalhador também. Batalhador também. É um vitorioso, é um herói, na verdade. Nos esportes aí, né, Jean? São Paulino. Gostaria muito de te ouvir, viu, Jean? O seu problema é só o time, tá? Mas você tá bem no resto, viu? Pode falar, Luísa. Então, eu queria pegar o que a Aline falou. Para mim, a maior dificuldade que eu tive esses anos todos foi a falta de informação das pessoas em si. Tipo, estacionamento especial. Aqui não tinha nem o convênio com a Polícia Militar. Eu corri atrás e eu consegui com que a Prefeitura fizesse o convênio com a Polícia Militar. O estacionamento especial, eu corri atrás e consegui, isso aí foi tudo lá no fórum, né? E qual que foi o problema maior? A falta de informação das pessoas, a cultura, como a Aline falou. Porque hoje as pessoas estão respeitando o estacionamento especial aqui em Manduri. Porque a Prefeitura, a polícia começou a multar. E eu ali em cima, que muitas vezes a pessoa parava no estacionamento especial, eu chegava lá com toda a educação, falava, não pode parar aí, tal, é para pessoa especial. O estacionamento especial não é uma coisa à toa. Aquilo facilita muito. Eu vou citar um exemplo. Um dia eu precisei Capri, ali no cartório, só para ela botar o dedo num documento lá. E eu falei para o Ismael, não precisa levar a cadeira dela, tem um estacionamento especial lá. Nós chegamos lá, tinha um carro no estacionamento especial. O Ismael teve que deixar o carro lá em cima e vir com a menina no colo. E a Pri, ela é muito vaidosa. E ela tem vergonha, né? Então, a primeira coisa que tem que ser feito em Manduri, conscientizar as pessoas, fazer com que as pessoas respeitem o direito das pessoas especiais. Em geral, em tudo. Eu acho que é a primeira coisa que tem que corrigir e correr atrás. Que nem a pracinha lá. Faz ano que eu estou correndo atrás. Agora que vai tá começando a fazer ali, né? Então é uma luta que eu sozinha, eu e Ministério Público. E o que falta também para as mães especiais? Conhecimento das leis. Porque eu corri muito atrás dos direitos da PRI, porque eu tive pessoas profissionais que me orientaram. E outra coisa, TO. Hoje, a Pri está fazendo TO na ecoterapia, com a Aline, né, que ela precisaria fora da lei, porque na ecoterapia é pouca coisa, né, Aline? Você consegue trabalhar. Mas também na sala, trabalhar coordenação. E a Pri nunca teve. Então, é o que a Aline falou, eu assino embaixo. Né, falta profissionais. Então, tem que pôr profissionais de todas as áreas. Fono, TO, físio, mais físio, psicóloga. Né? Então, é isso. Obrigado, Luísa. Mais alguém quer usar a palavra? É só levantar a mão. Célia, não? Quer falar alguma coisa? Com a sua experiência no Conselho Tutelar?
elas já falaram mesmo sobre a educação, né, da sociedade em geral, né, de entender as escolas fazer mais palestra para mostrar que o diferente é normal, né, porque eu também tenho um familiar, né, que às vezes a gente está, os pais nem gostam muito de participar de festa de aniversário, quando convidados, porque as pessoas, como a Aline falou, olham diferente, né, Aline? Mas, assim, é uma criança que expressa sentimentos, sim, né? Eu a trato, para mim, como uma criança qualquer, a gente brinca. E é isso. Quanto aos profissionais, precisa mesmo o município contratar, né? Profissionais capacitados na área, né? Porque temos profissionais, mas tem que estar... ter especialização para atender, né? Sim. E é isso. E a luta é essa. A educação, né, da sociedade em si entender que o diferente é normal, né? E a gente vai continuar se reunindo e buscando, né? É uma luta. E quanto mais pessoas se unirem, eu acho que o resultado chega. Porque tem bastante gente que não quer nem participar para não expor o problema que tem, né? Na casa. Eu não concordo. Eu acho que tem que expor para a gente poder chegar a um número, né, que as pessoas dê mais atenção, né? E os direitos ser garantidos, né? Valeu, Juscelia. Obrigado, viu? E estamos à disposição lá para qualquer coisa, orientação que o Leandro falou sobre advogados. Temos a Defensoria Pública, a OAB, para se nomear advogado para entrar com essas ações para determinar o direito da criança ou do adolescente, seja ele especial ou não. Obrigado, Célia. Mas alguém quiser fazer o uso da palavra? Jean, quer falar um pouco? Então, eu vim para Manduri, eu era lá de São Paulo, cheguei aqui em Manduri, eu estou aqui há 7 anos, e que nem a Aline falou, eu parecia um ET. Aí eu mudei, eu consegui mudar, porque eu não consigo ficar em casa sem fazer nada. Eu sou atleta há 20 anos, de bocha paralímpica. O Emílio me conhece, Edivaldo, Chaca, todo mundo aqui. Eu luto, desde quando eu nasci. E Deus mandou aqui para ajudar a Manduri. E eu estou aqui para ajudar. Pode contar comigo. Eu estou com a Fran, a Cris, no horário inclusivo, a associação. E eu acho que eu vim para cá para ajudar vocês. E vocês me ajudar, que nem a Luísa falou. Todo mundo que falou aí eu concordo. Entendeu? A briga é muito grande. Mas nós temos que ser unidos. Que nem eu falei com o Emílio, semana passada. Essa lei tem que ser para todo mundo. Não só para os autistas. Entendeu? A Emílio falou que vai, vamos planejar e fazer uma lei para todo mundo. Não só para os autistas. E é isso aí, entendeu? Vocês aí podem contar comigo. Eu represento o Manduri pelo Brasil aí, jogando bocha. E não vou parar, não. Eu vou brigar até a hora de eu morrer, mano. Entendeu? E é isso aí, obrigado. Valeu, Jean. Obrigado pelo testemunho, viu? Eu já falei para você, você é um vitorioso, você é um herói. Tá? Você é um herói. Obrigado pela presença e pelo testemunho, viu? Valeu, Jean, muito obrigado. Assim, muitas pessoas também com deficiência têm nos procurado, pedindo por que a lei não abrange a todos, né? Assim, essa é uma lei específica que nós estamos fazendo para a criança, para a pessoa com TEA, né? Mas assim, a gente não deixa também de estar fazendo algumas indicações aqui, Jean, Luísa, para a pessoa com deficiência.
A gente já tivemos aqui indicações para a Prefeitura Municipal estar criando o departamento da pessoa com deficiência, onde é o departamento que vai poder criar projetos, poder buscar recursos, poder criar iniciativas para que possa atender melhor a todos com mais inclusão e de uma maneira que abranja mais pessoas aí. É uma luta nossa também aqui dessa Câmara, dos vereadores aí, que acredito que agora é uma Câmara que tem se preocupado muito com a inclusão, né, de todos. Emílio, antes de passar a palavra para outra pessoa, eu gostaria de ouvir a professora, citada pela Maria José, para os vereadores, principalmente o Juliano, que é da área da saúde, o doutor Vinícius também, na área jurídica, que se quisesse fazer uma contribuição conosco. Antes disso, na primeira audiência, eu li todo o projeto. Hoje achamos melhor não ler novamente, para não ficar cansativo, mas eu vou ler apenas 3 artigos que falam do atendimento, para até reforçar tudo isso que nós estamos ouvindo, o que nós estamos conversando e debatendo. Do tópico do atendimento, artigo 11. O atendimento às pessoas com TEA será prestado de forma integrada pelos serviços de saúde, educação e assistência social do município. Artigo 12. Compete ao município garantir e ministrar, através de equipe multiprofissional, a informação, treinamento e especialização aos profissionais que atuam nos serviços mencionados no artigo 11. Artigo 13. É garantido o acesso integral das pessoas com TEA às ações e serviços de saúde, assistência social e educação ofertados pelo município, com atenção às peculiaridades do tratamento, incluindo, em especial, o atendimento especializado nas seguintes áreas, conforme a necessidade do atendido: A. Neuropediatria. B. Psiquiatria. C. Psicologia. D. Psicopedagogia. E. Psicoterapia comportamental. F. Odontologia. G. Fonoaudiologia. H. Fisioterapia. I. Educação física. J. Nutrição. E K. Psicomotricidade. Parágrafo único para concluir. O atendimento especializado previsto neste artigo, para sua maior eficácia, pode ser fornecido de forma integrada entre as áreas citadas, independentemente de laudo ou diagnóstico estabelecido, podendo incluir outras áreas não mencionadas, conforme avaliação multiprofissional. Ok? Gostaria de ouvir a palavra do vereador Juliano, que é da área. Foi só um minutinho antes do Juliano falar. Foi abordado também bastante aqui sobre o assunto da judicialização, né? A Luísa abordou, o Jorge Juliano também, a Aline, que através de, sempre que precisou de um atendimento, para se cumprir de alguma lei, sempre precisou ser judicializado, né? E nós, na primeira audiência pública, até eu cheguei a levantar esse assunto aqui, assim, essa lei, ela regulamenta assim, as questões. Por que nós esperarmos pela judicialização, se nós sabemos que a hora que uma mãe, um responsável, ele ingressar no Ministério Público para solicitar um direito dele, o próprio Ministério Público vai obrigar o município a cumprir. Determinar que a prefeitura cumpra-se. Então, só esse período da judicialização, imagina o tempo que, às vezes, a criança perdeu, ou com uma pessoa com deficiência perdeu, para estar indo até o promotor, ou indo até contratando um advogado, ou indo através do meio judicial,
para que ele possa receber um direito que é regulamentado por uma lei. Então, assim, eu acho que se a gente sabe que a pessoa vai ingressar com uma ação e vai ser ganha, porque 90% das ações que são, a gente sabe por experiência das ações que tem para tratamento, de exames, medicamento, que quase 90% são ações que a prefeitura acaba perdendo aí, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que começar a ver isso aí também. Será que compensa esperar essa judicialização para o próprio município? Porque ele vai perder. Só que nesse tempo que ele está esperando, ele está atrasando, às vezes, um tratamento de uma criança, de uma pessoa, né? Então, assim, esse assunto foi discutido também na primeira audiência pública e é importante estar frisando aqui também. Além do desgaste, né, Emílio? Conforme disse o Leandro, a Luísa, que já passaram, e outras pessoas, né, que passaram por essa experiência, além do desgaste, dos custos, né, de todo o transtorno aí da judicialização, se você ingressar na Justiça, no Ministério Público, o Ministério Público vai obrigar o município a cumprir a lei. Por que nós não colocarmos um projeto? Já discutimos várias vezes com os outros vereadores. Mas será que o município vai ter... Discutimos isso na primeira audiência. Será que não é um projeto muito oneroso? Não vai dificultar o município? Não vai causar transtornos, né, para custear toda essa assistência? Mas se a gente não der o primeiro passo, se a gente não iniciar, discutir, por isso que nós estamos aqui discutindo, se for preciso, né, Emílio? Fazemos mais 1, 2, 3, não temos pressa. Mas chegar num denominador, chegar num acordo com as autoridades, com as pessoas envolvidas, foram convidados do prefeito, vice-prefeita, todos os diretores, de todos os departamentos. Prefeito, secretário de saúde, secretário de educação, assistente social, do CRAS, do Conselho Tutelar, todos. E, né, é a segunda audiência. Se for preciso, a gente marca a terceira. Agora, vale a pena a gente ficar naquela? Leandro, eu pergunto para o Leandro, para a Aline, para a Luísa, para as famílias que têm, né, pessoas com transtorno, com outros tipos de problemas, vale a pena a gente ficar esperando? O município não tem condições de bancar, não tem condições de fazer? Será? O município não tem, mas se você for na justiça, como você foi, como a Luísa foi, o Ministério Público obriga o município a cumprir. Aí cumpre. Então, estamos dando o primeiro passo, a gente não entende muito do assunto, né? A gente está aqui para discutir, para aprender, para mais ouvir do que falar. E nada melhor que os testemunhos de vocês aqui, ligados a áreas, professoras, diretoras, educadoras, assistentes sociais, TOs, enfim, psicólogas, para a gente estar conversando, porque é uma necessidade e ninguém é melhor que as famílias, né, que passam por isso para saber o tamanho da dificuldade. Posso falar uma coisa? É o seguinte, a gente falou antes que falta profissional e tal. Realmente é uma vergonha, porque recentemente teve um concurso público na cidade de Pauçu e não teve nenhum inscrito na área de fonoaudiologia. Então, assim, o município também quer contratar e não consegue, né? O que a gente acaba vendo? Como eu falei, assim, investe mais na área da educação. E por quê? Porque a gente sabe que a educação, às vezes, consegue, né, capacitar, adquirir equipamento mais fácil que a área da saúde, né? Porque as crianças já estão inseridas na educação. Santa Cruz do Rio Pardo, Ourinhos e, recentemente, Bernardino de Campos, eles implantaram um núcleo de atendimento, né, à criança autista, justamente por isso, porque o município estava gastando muito com ordem judicial e as crianças tendo que ir ser atendidas em clínicas particulares, né, subsidiadas assim pela prefeitura. Então, isso aí deu um rombo no orçamento e aí eles acharam mais viável ter a contratação dos profissionais, embora a gente sabe que tem alguns que estão escassos. O que acontece? Para contratar os profissionais, além de ser um pouco difícil e tal,
eles jogam o valor lá embaixo, né? E aí os profissionais também não querem vir. Então, a prefeitura em si, eu acho que ela tem que analisar aqui. Pagar motorista, pagar combustível, pagar a clínica particular no final do mês, vai ficar muito mais barato ele levar aí o valor, né, do salário desses profissionais para ter aqui. Então, a gente sabe que tem, atualmente, tipo, o Aniel, né, que ele é neuropedagogo, ele aplica os testes. Na época, o Aniel, o primeiro teste que ele fez foi no meu filho, e aí, depois disso, que eu enviei na escola e tal, conheceram ele, aí ele criou mais experiência e atualmente ele trabalha aqui na cidade. Então, assim, tem as crianças que são laudadas, como a gente falou, só que aquele nicho que não tem laudo. Então, assim, a criança está na creche, a gente já observa lá, essa criança não está interagindo legal, né? O que a gente vai fazer? A gente vai pedir uma consulta médica. Aí vai para o neuro, às vezes o neuro não fecha o diagnóstico, e aí ele fala assim, precisa de intervenção. Quando chega para a gente lá na PAI, a gente só vai atender se está laudado, porque é o convênio que a gente tem no município. Então, a criança ela perde muito tempo. Então, tem que pensar, como vocês falaram outro dia, na verba impositiva e tudo mais, não de terceirizar o serviço, de implantar no município. Então, de repente, pegar esse dinheiro e fazer uma sala super legal. Então, assim, hoje em dia, na PAI de Piraju, a gente tem que é uma sala de intervenção de luzes que a gente fala lá, então assim é aberta para todo mundo conhecer. No shopping de Boulevard Bauru, eles fizeram o espaço Pétala lá. Eu não sei qual andar, mas assim é para autorregulação da criança. Então ela é aberta, você toca lá, você entra, você desfruta de estímulos sensoriais que acalmam e tudo mais. Então, assim, tem alguns recursos que o município pode estar adquirindo, comprando e capacitando quem já está. Por quê? Porque quem trabalha com esse público é afunilado. Nem todo mundo tem a experiência, nem todo mundo está disposto a isso. O Vicente, ele estudou no município, ele frequentou as salinhas com a Dolores, ela estava aqui a semana passada. Então, assim, as crianças que não têm essa oportunidade e não conseguem ir para fora, elas precisam ser atendidas aqui. Então, o primeiro passo foi dado, eu tenho muito orgulho disso, assim, eu acho que vocês estão de parabéns, porque isso não é uma coisa que a gente vai conseguir agora, vai lá na frente. Então, assim, vai beneficiar muito mais crianças, por quê? Porque vai estar tendo esse olhar, essa visão de que eles precisam. Então, quem não tem laudo até o momento, se ela não receber o estímulo, ela não vai desenvolver. E se ela já for laudada, ela não vai deixar de ser autista através, tipo, dessa terapia. Porque as crianças elas começam a fazer terapia e não tem previsão de alta. Então, a criança fica lá um tempão, e aí essa fila vai aumentando de espera e não tem rotatividade, porque a criança começa a fazer terapia e ela vai evoluindo, adquirindo mais habilidades, mas a alta, ela demora e muitas vezes nem tem. Então, assim, por favor, senhores vereadores, as verbas impositivas aí, pensar um pouquinho mais no município, de investir no município, né, de construir salas, capacitar profissionais, contratar profissionais, porque não adianta nada a criança precisar de uma fisioterapeuta com Pedia Switch e ter que viajar. Uma pessoa precisar de TO com integração sensorial e não ter psicólogo ABA. A gente tem que pensar, psicólogo tem inúmeros, tem muitos, mas quem trabalha especificamente com ABA, com análise do comportamento, sabe? Então, a gente precisa afunilar isso, ver as capacitações, ver o que dá para fazer dentro do que a gente tem. Então, eu enxergo que agora, esse primeiro passo é uma grande evolução e que dê tudo certo aí para contratar pessoas, porque eu acho que só assim Manduri vai evoluir, porque senão vai crescer esse público, todo mundo vai entrar na justiça, vai conseguir judicial, aí vai ficar bem ruim. A grande verdade é que para conseguir os profissionais necessários aí, para atrair eles e para que eles permaneçam, né? Não façam outros concursos
tem que pagar, tem que pagar. É E a remuneração. gente já paga o brasileiro, né, já paga uma taxa absurda de imposto mesmo, né? Então, para pagar esses profissionais aí, o salário tem que ser atrativo. Não tem outro jeito, né? Sim. A verdade é essa, né? Nas clínicas particulares, uma sessão de qualquer profissional capacitado em aba está na faixa de R$ 180 a hora. Se eu não me engano, acho que um laudo... 2.000, 2,5. 2,5 a 3 mil reais, parece. Uhum, é isso mesmo. Caríssimo. E assim, eu tenho uma informação mais ou menos assim, em conversa com a Deise, que ela chegou a passar para mim também, que tem interesse do prefeito em estar construindo um centro para tratamento do autismo aqui em Maduri, né? Eles têm, acho que até visitado algumas cidades que já possuem, né? Se eu não me engano, acho que Na região tem São Pedro do Turvo. São Pedro do Turvo, Santa Cruz, Ourinhos, Ipauçu agora, Bernardino. Ipauçu foi inaugurado recentemente. Agora, então, esse concurso que eles fizeram foi justamente para os profissionais trabalhar lá. Não teve um inscrito de fono. Nenhum. Complicado, né? E Piraju, Aline? O quê? E Piraju? Tem? Não tem. Não tem? Não tem ainda, porque eles têm convênio com a PAI, então manda tudo para a PAI. E os que não vão para a PAI vão para a clínica particular em Santa Cruz do Rio Pardo. Caríssimo, né? Sim. Então, é muito caro. Então, é muito melhor o município atender do que via judicial, né? Sim, com certeza. Via judicial é oneroso. E tem que cumprir. Tem. Cumpra-se em tantas horas. Sem contar a questão de pegar a rodovia aí com um veículo municipal e motorista do município e já aconteceu acidente, pessoas já morreram aí nessa situação, então é bom evitar, né? Sim. A gente sabe disso, né? O Vicente está ali na frente agora. Então, hoje foi um dia que ele foi para terapia. Então, ele saiu da escola meio-dia 20, o carro do município pegou ele 1 hora, ele entrou em sessão de terapia às 2, saiu da terapia às 5 da tarde, veio, tomou um banho e está aqui. Né? A Marcelina está ali, ela já levou ele, né, Marcelina? E esse aí é o Vicente. O Vicente vai em Santa Cruz do Rio Pardo. Se tiver mais alguém que quer usar a palavra, Juliano, Leandro, não? Então, agradecer a todos aqui mais uma vez por essa audiência, acho que foi muito produtiva. A gente recebeu bastante testemunho aí de vocês. Acho que essas duas audiências que teve para a gente também foi um aprendizado. Então, gostaria de passar a palavra para o Edivaldo. E muito obrigado por todos aí pela presença e vamos estar agora nas próximas sessões aí debatendo mais esse projeto aí para que possa ir à votação. Só reforçando as palavras do colega Emílio, agradecendo a participação de todos. Obrigado, viu, Aline, pela sua participação como profissional da área, na primeira audiência, hoje também. Você, como profissional e como mãe, né, com seus testemunhos, com sua experiência e vivência, nos ajudou muito, nos esclareceu, nos ajudou muito nesse sentido. Obrigado, viu, Leandro, pela participação. Você também como pai, né, tem bastante experiência nesse sentido, como profissional também na área da segurança pública. Obrigado pela presença. Presidente Rafael, obrigado pela presença. Professora, diretora, educadora Maria José, esteve na primeira e hoje novamente. Na primeira você não falou, hoje te surpreendi, né? Falar em público não é fácil, não. Mas obrigado pela presença, tá? Nós estamos caminhando aí, estamos aprendendo e demos o primeiro passo, né? Temos que fazer alguns ajustes, né, Emílio? Esperar sugestões, as propostas, fazermos alguns ajustes, vamos falar com o nosso diretor jurídico, se existe a necessidade de marcar uma nova
uma nova audiência pública, ou a gente... Vai ser o futuro presidente da Câmara, viu, Rafael? Aí, ó, seu sucessor aqui, ó. Mas a gente vai aguardar as sugestões, as propostas, viu, Luísa? Jean, Juscelia, enfim, todos. Leandro, quer dar uma palavra? Fala um pouquinho alto aí, todo mundo ouve. Ou então você senta na mesa aí e fala alguma coisa aí. Depois eu concluo os agradecimentos aqui. Pode fazer como eu, se estender muito, tá? Vai. Boa noite a todos. Parabéns a todos por comparecerem aqui nessa audiência importantíssima. Esse é um primeiro passo muito importante para que possa haver mudanças, né? Assim, vou ser bem breve aqui hoje. Aquele dia eu me estendi um pouco, fiz algumas anotações aqui, mas assim, eu acho que tudo que a gente falou aqui hoje e tudo que a gente falou na audiência passada se resume à empatia, né? Se o ser humano tivesse empatia um pelo outro, não precisaria nenhuma lei nesse planeta. Então, assim, o dia que o ser humano começar a ter empatia um pelo outro... Amor ao próximo, né? Amor ao próximo, terá sido sanada todos os problemas do nosso planeta Terra. Então, assim, existem muitas dificuldades, né, Aline? A Aline explanou bem as dificuldades, o Leandro também. As dificuldades são grandes, não são fáceis, né? Vocês sabem disso muito melhor que a gente, vocês sentem na pele isso daí. Essa lei vem para dar um auxílio muito grande nisso daí. Ela abrange bastante artigos federais que já tratam da pessoa com TEA. A gente também estava conversando com o Juliano agora ali. A gente está numa esperança muito grande do Paulo conseguir implantar o núcleo, né, ali aqui em Manduri. Vai amortizar bastante essas viagens. Então, isso será de muita ajuda. O primeiro passo muito bem dado, um passo bem largo já é esse projeto. O núcleo será um segundo passo, que vai ser muito importante. Então, assim, eu acho que só da gente estar aqui discutindo, conversando, parlando a respeito desse assunto, já é um grande passo, já é um avanço, e vamos seguir em frente, né? Não vamos parar, vamos torcer para que essa lei possa estar ajudando, vamos torcer para que o núcleo venha, vai ajudar bastante também, né, Maria? E é isso aí. Agradecer a presença de todos, e que precisar, estamos à disposição. Obrigado, Leandro, pela participação. Esteve na primeira audiência também. Muito obrigado. Companheiro de trabalho aí, nós estamos juntos nas causas aí. Agradecendo a presença da assistente social Elisane, do Secomã. Nós praticamente convivemos lá no dia a dia, né? Eu acompanho lá as dificuldades, a sua luta com as crianças hoje. Atualmente, 120 crianças de 6 a 15 anos, contraturno escolar, segunda a sexta, café da manhã, almoço, café da tarde. Temos vários casos, né, Elisane? Você sabe precisar mais ou menos quantos? Sem assim, dá um chute aí de... Sem laudo. Sem laudo. Uns 8. Mas estão em busca de laudo. Né? É uma luta diária, é uma luta constante. Então, está há muito tempo com a gente lá, no Secomã, faz um belo trabalho. Agradecendo também a presença da Marli, presidente da Associação Mãos Amigas, aos vereadores, Marcelina, ao Juliano, Tiago, Leandro, o Cícero justificou a presença, estava nos compromissos também particulares. Agradecendo também a Andresa pela presença, esteve na primeira audiência hoje também, psicóloga das... Andressa,
Andresa. Eu nunca acerto seu nome, viu? Andresa é a psicóloga da Associação Mãos Amigas. Obrigado pela participação, viu, Jean? Você tá mal de time só, viu? O resto você tá bem. Você tá mal de time, perdendo pro Mirassol, aí não dá, né? Juscelia, obrigado, tá? Luísa. Eu só senti a falta da Priscila aqui hoje. Ah, é? Então tá bom. Mas fazendo encerramento, mais uma vez agradecendo a participação de todos, tá? O projeto será encaminhado às comissões para conclusões dos pareceres e recebimento de emendas e em seguida será colocado em pauta para votação em sessão marcada pelo presidente desta casa, que é o colega Rafael, que está aqui presente. E reforçando para concluir e encerrar a sessão, reforçamos o nosso compromisso com a inclusão e os direitos das pessoas com TEA. Uma boa noite a todos. Foi uma audiência mais triste, né, em razão da ausência do nosso companheiro, mas são os desígnios de Deus, né? São coisas que acontecem e a gente tem que superar e a vida tem que seguir. E uma boa noite a todos, muito obrigado pela presença e que Deus, nosso Pai e Criador, que nos abençoe e proteja todos nós. Declaro encerrada essa sessão.